Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho, assim como nos foi orientado pela espiritualidade amiga, seguindo um roteiro muito simples. Fazemos a prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, comentários e depois uma prece final. E fica aqui o convite para que todos nós façamos essa prática em nossos lares, uma vez por semana, em um horário, num dia que fique bom para todos, né? Então, vamos trazer para cá, hoje nós estaremos falando de um tema. Estamos no capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 5, em que a gente vê o pecado por pensamento. E quem vai estar com a gente essa noite para juntos meditarmos, né, a respeito dessa passagem, conhecermos ainda mais o Evangelho de Jesus, é o nosso querido amigo Tiago Klein, que é lá da Quinta Uri, da Fraternidade Chico Xavier, e também faz parte da Comissão Estadual do Evangelho Rede Vivo. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Agradecendo o convite, estar aqui falando do Evangelho é uma alegria muito grande sempre, porque falar de Jesus aquece o coração, principalmente para cá que está frio. Então dá uma aquecida no coração e abrir as portas dos nossos lares para Jesus é muito importante nos dias de hoje, né? Mais do que necessário, né? Que bom, Tiago, obrigada. E olha, quem está aqui com a gente também nessa noite, está aqui a Lara, o Eduardo, a Lê, a Ana Paula, a Franciele, Idene, Emanuel, Micaele, Juliana, a Pátia, a Giovana. São muitos corações que acompanham todos os domingos. Está aqui a Dona Olga também, está sempre com a gente, que mora aí mais pertinho da Quinta Uri, né, Dona Olga, do que aqui da primeira, mas é um coração que também está todo domingo com a gente. Estava conosco lá no Encontro Estadual do Evangelho Rede Vivo também. A Nádia também está por aqui. Gente, muito bom mesmo vê-los e sempre revê-los, né? Todas as semanas a gente vai se sentindo mais próximo, né? Coisa boa. Eu vou então convidar o Tiago para fazer nossa prece de abertura e na sequência eu faço a leitura. Pode ser, Tiago? Perfeito. Então, nesse momento, eu vou convidar a quem se sentir confortável em fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e principalmente ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho de caminhada, o nosso Mestre sábio, que nos mostrou o caminho, que nos apresentou a verdade, aquele caminho, o único caminho, a única verdade que nos leva a vivenciar a verdadeira vida que Deus espera de nós. Que nesse instante possamos abrir os nossos corações para receber mais um ensinamento deixado pelo Evangelho que não foi escrito pelo Cristo, mas foi vivenciado por Ele. Que possamos deixar que essa sementinha caia em terra fértil dentro de nós e que ela não fique apenas vazia ou que se torne uma árvore apenas florida, mas sim que ela dê frutos. E os frutos são a nossa vivência. Que possamos aproveitar esse momento para receber a espiritualidade dentro de nossos lares, que possam fazer a asepsia do nosso ambiente, tanto físico, quanto nos auxiliar na nossa asepsia da casa mental, pedindo também à equipe espiritual que faça a fluidificação de toda a água presente em nosso ambiente, alterando o componente químico, e que ela sirva de medicamento para o corpo espiritual, mental e físico, segundo as necessidades, mas principalmente conforme o merecimento
daqueles que forem usufruir. Que nesse instante possamos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos para buscar vivenciá-lo, ajustando as nossas condutas e principalmente os nossos pensamentos, cujo tema falaremos aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos então no item 5 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo e temos lá: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bem, para a gente começar essa conversa sobre esse tema que eu acho tão presente, tão importante nos dias atuais, né? Em que nós somos muitas vezes também inundados aí de conteúdos que levam os nossos pensamentos, né? Na maré para lá e para cá. E a nossa responsabilidade de assumir o leme, né? Dessa embarcação que é a nossa mente. Então, vamos conversar aqui com o Tiago. Tiago, eu vou te fazer uma pergunta que a gente fez para o pessoal aqui mais cedo, aqui no Instagram, que é: como é que a gente consegue, então, né? Sabendo da importância dessa educação dos pensamentos, como é que a gente faz para educar os nossos pensamentos? Essa pergunta ela é bem desafiadora, porque não tem uma receita de bolo, né, para a gente compartilhar com relação à vigilância dos pensamentos. Mas, ao longo, eu fiz
algumas anotações com relação a esse tema, entender que é um trechinho tão curto, mas quando eu vi, eu pensei assim, meu Deus, são só 30 minutos. E a gente vai se empolgando porque é uma temática muito, muito importante, né? Como você disse, nos dias de hoje. Então, no decorrer da minha fala, acredito que eu vou passar alguns insights para quem está em casa, acho que vai conseguir captar a importância e enfim, algum meio de conseguir fazer isso. Mas é interessante que quando a gente lê isso fora do contexto que Kardec nos apresenta aqui, né? E inclusive em outras igrejas, esse não cometereis adultério, ele fica muito restrito ao adultério homem e mulher, né? Ao adultério casamento. E a gente precisa entender que não era disso que Jesus estava falando, porque o que é adulterar, né? Adulterar é a gente alterar alguma coisa. Então, a partir do momento que nós estamos adulterando a proposta divina, adulterando os mandamentos divinos, que é o que os judeus faziam naquela época, a gente está cometendo um equívoco, né? E aí ele fala de geração adúltera e pecadora. Então, quando nós não estamos se dizemos cristãos, espíritas, e não vivenciamos os postulados cristãos e espíritas, nós estamos adulterando. Cada vez que a gente tenta fazer com que aquela ação que a gente sabe que não é correta, a gente tenta justificar aquela ação. Então a gente está justificando, às vezes até tentando achar uma brechinha ali dentro na codificação, ali dentro no evangelho, a gente está adulterando, que a gente está alterando a forma original. Então, é isso que Jesus nos chama a refletir. Não é aquele simples entendimento de adulterar no relacionamento. Então, essa proposta de Jesus para aquele contexto histórico e cultural, ela era muito renovadora, né? Então, dizendo principalmente que o adultério começa pelo pensamento, porque naquela época eles eram muito apegados, né? Os judeus eram muito apegados a ritos externos. Então, o próprio título do capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, ele nos faz entender que a pureza de coração, e vai ser o próximo item que vocês vão conversar, né, no próximo domingo, mas que não está nas mãos lavadas, né, e sim nos nossos pensamentos, né, na nossa produção interna. Por quê? Porque naquela época eles não entendiam muito isso. Então, o hábito deles era lavar as mãos. Então, se eles lidassem, se chegassem da rua, eles tinham que lavar a mão. Se lidassem com dinheiro, era até o antebraço. Se eles tivessem contato ou próximo de alguma pessoa que estava doente, eles tinham que tomar banho. Então, era um apego muito excessivo ao ritual externo, porque eles tinham medo de se contaminar com o que entrasse pela boca, pelas mãos sujas. Mas aí Jesus vai e diz que não é o que entra, né? É o que sai da boca que vai dizer a qualidade do nosso coração. Então ele já diz, é o pensamento. E aí ele toma essa lição de que ela já começa pelo pensamento, porque naquela época eles eram muito fixados em atos exteriores. Então, se a pessoa praticava o ato, então ela estava pecando, mas pelo pensamento, né? Então a doutrina espírita ela nos explica, André Luiz traz grandes reflexões, inclusive o próprio Emmanuel, né? O livro Pensamento e Vida é uma obra que deveria ser estudada por todos os espíritas, mas estudada, não apenas lida, né? Porque ela traz muitas reflexões e é uma dica já para alguém que quer começar a estudar essa questão do pensamento. Pensamento e Vida é uma obra primordial, né? Que nos traz muitas reflexões com relação a isso. Então a gente vai entender dentro da doutrina espírita a explicação de que tudo já nasce no nosso pensamento, né? Então, o que a gente está pensando? Olha quanto pensamento a gente tem, né? Olha quantos tipos de pensamento a gente tem durante o dia. E pensar que o nosso pensamento, unido da nossa vontade, é aquilo que, o fluido cósmico universal, que a doutrina espírita nos explica, a gente vai moldando, a gente vai fazendo criações. Então, olha o poder que a gente tem só com o pensamento. E somando o pensamento e a vontade, então a gente pode criar muitas coisas que a gente não tem nem ideia, né? Do tanto de possibilidades. Mas é uma doutrina que também, apesar de nos explicar isso, ela vai nos dizer que nós somos responsáveis. É uma doutrina de responsabilidade, né? Então, entender que somos chamados a ser
a prestar mais atenção. Quando a gente sabe que a gente é responsável, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. Mas não é um pensamento involuntário ou passageiro que define a nossa culpa, mas o acolhimento deliberado e o cultivo que a gente faz com esse pensamento. Então, a doutrina espírita ela nos ensina a vigilância constante, né? Então, sabendo que a gente está aqui no mundo de provas e expiações, que muitos, né, temos aí remanescências de vidas passadas, né, tendências aí de vidas passadas, a gente traz paixões, impulsos instintivos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente ainda precisa corrigir, porque ninguém aqui é espírito crístico, né? Se for, até peço para participar da live para dar algumas dicas aí para a gente, né? Mas Jesus, ele não condena a fragilidade humana, né? Ele compreende a fragilidade humana. O que ele faz é nos chamar à consciência, porque cada impulso desajustado é uma oportunidade de nos corrigirmos. Cada tentação resistida é um avanço. Então, nesse sentido, o Espiritismo ele nos oferece uma chave, né, para nos transformarmos. Nós não somos culpados por sentir, mas por alimentar e tentar justificar aquilo que sabemos que é contrário à lei divina. Então, essa distinção ela é primordial, né? Não é o que a gente, o que passou pelo pensamento, é como que a gente vai acolher aquilo e muitas vezes justificar, né? Chico Xavier tinha uma fala muito importante, muito engraçada, que ele dizia o seguinte, que as nossas más tendências, elas são igual um cachorro bravo que a gente foge o tempo todo com vontade de se entregar, né? De parar de correr e se entregar para o cachorro. E é justamente isso, né? Então, é, sentir o desejo, como Kardec coloca ali, mas sentir o desejo inferior, né? Ter um pensamento inferior, mas rejeitá-lo com firmeza já é um sinal de progresso, né? Então, se consentir com o prazer, aí não. Aí a gente vai começar a entender que precisamos evoluir um pouquinho mais. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então, poderia, né, Deus vir ali e se mostrar de outra forma? Poderia, né? Mas é algo íntimo, é algo, é construção nossa. A gente só vai aprender errando. E o mérito também é nosso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, Deus, sendo infinitamente justo e bom, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? A sua lei, ela leva em conta muito a intenção. A gente sempre tem que pensar isso. A intenção, ela é um agravante ou um atenuante. Então, qual a intenção? O grau de consciência que aquele espírito já tem. Muitas vezes a gente quer ficar se comparando com o outro, né? Ah, mas o outro agiu de tal forma e eu também agi assim. Mas que conhecimento que o outro tem das realidades espirituais? Aí eu estou tentando comparar alguém com graduação, estou falando de conhecimento intelecto, né? Com graduação com aquele que está no jardim de infância. Então, por que eu tenho conhecimento? Eu tenho responsabilidades, então eu tenho que me comportar como tal, né? E aí, Kardec faz ali a associação a três categorias, né? Aquele que já não concebe o mal, que pensou ali, mas não concebe, aquele que concebe, mas resiste, e aquele que concebe e consente. Então, em que estágio nós estamos? Nós já nos consentimos com o que a gente concebeu ali no pensamento, a gente já consegue resistir, ou a gente nem concebe, nem porque nem passa pelos nossos pensamentos. Então, que estágio nós estamos, né? É isso que a gente vai entender também a nossa evolução. Então, essa passagem ela é importante porque Jesus nos mostra mais uma vez que a verdadeira fidelidade a Deus não é evitar o erro, né? Mas se corrigir, principalmente, né? Porque muitos tentam evitar o erro, às vezes fazendo outro erro. Então, não é apenas evitar o erro visível, mas desejar sinceramente o que é justo, belo e invisível aos olhos dos homens, porque a gente hoje em dia se preocupa muito em agradar quem está vendo, mas e Deus, né? E Deus está vendo o tempo todo as nossas ações. Então, a elevação espiritual começa quando a gente deixa de justificar o mal que sentimos e passamos a combater com coragem, com paciência, com esperança. Quem já não deseja o mal venceu. Quem luta contra ele está vencendo. E quem se entrega à luta interior com amor já está caminhando rumo aí à luz, né? Então, é a mensagem linda. Eu tentei ser o mais sucinto, mas tem tantas informações, né? Sim, muita coisa, né, Tiago? Que importante esses pontos que você traz, né, da intenção e do esforço, né?
O quanto a gente já vai adquirindo esse mérito pelo simples esforço. A Suzana está aqui dizendo para a gente que a mudança no teor dos nossos pensamentos está associada à autoobservação. Tem um texto no nosso blog, lá no ifc.org.br, que é sobre esse tema, que é sobre o pecado por pensamento, e a Suzana foi quem nos ajudou a organizar esse Ah, material, então fica também para quem está vendo, quero entender um pouquinho mais, vai lá no blog, tem palestra a respeito, tem esse texto, porque eu acredito que é um tema que a gente precisa estar realmente aprendendo, né? Aprendendo a fazer, né? O Evangelho de Jesus, ele é esse meditar a respeito, ele é esse conhecer, mas ele tem que passar pelo nosso coração para chegar na ação. Então, exige sim da gente esse esforço, né? E uma imagem ficou muito forte para mim estudando esse tema, Tiago, com o pessoal da FEB, né? Tem o material de estudo lá nos podcasts, muito legal. E nesse tema eles trazem a imagem de uma represa. Então, assim, os nossos pensamentos como sendo esse fluxo desse rio, né? Que quando a gente pensa assim, não, eu não estou agindo, eu não estou colocando em prática, então tá tudo bem, né? O que vale é a minha ação, então tá sim. tudo bem. Mas se eu estou pensando, essa represa, à medida que esse pensamento ele vai acumulando esse pensamento ruim, o que eles dizem muito é que é porque faltou a oportunidade que Exatamente. infelizmente apresentada a oportunidade, se nós estamos alimentando, é como se esse pensamento ganhasse essa força que vai romper a represa, eventualmente, né? A força Ex- da água que rompe a represa, né? Ou a força da lama, enfim, a imagem que a gente quiser criar, né? E de fato, assim, se a gente está ali, não, tô aqui só alimentando esse pensamentozinho, né? Né, tal pessoa me fez Tô mal, eu tô aqui acolhendo, assim, né? ruminando, tô aqui ruminando, não tô fazendo nada, não vou fazer nada, né? Mas tô aqui ruminando. Daí tem uma outra imagem muito legal também do Godinho, né, do presidente da FEB, que ele diz assim, se você tá ruminando esse mal, tá pensando mal da pessoa, você, para fazer isso, você tá primeiro banhando todas as suas células nesse pensamento para conseguir emaná-lo. Então, Exato. quem que é o primeiro atingido por esse pensamento desagradável? É a gente mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa lá do outro lado, se ela tá bem, né? Se ela tá em paz, se ela tá se mantendo em oração, esse pensamento nem vai chegar nela, Não, né? Talvez até bate e volte na gente, né? Então, ganhou toda essa emoção ruim no emanar e ainda recebe de volta, né? Então, tem como a gente evitar, né? A Suzana também está dizendo que pensamento é energia, né? Imaginamos a união do pensamento benéfico. Bom, exato. né? Se tem todo esse efeito, pensamento ruim, que efeito não tem o pensamento bom, né? Então, Tiago, eu E é, queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse ponto. Assim, tem aqui num texto que eu gostei muito também do Emmanuel, e você traz isso muito bem, a coisa do desejo, né? Da nossa vontade. Porque o pensamento é como se fosse assim, se a gente tivesse um vetor, né? O pensamento vai ditar a intensidade, mas o desejo é a direção. Então, o que que isso. eu tô, para onde é que eu estou mandando, né? Para onde é que eu estou emanando? E daí Emmanuel nos traz lá no livro Mediunidade e Sintonia, examina o teu desejo. E ele diz para a gente assim, ó, se a gente ainda está na caça do prazer dos sentidos, a gente acaba se tornando intérprete de inteligências que ainda estão viciadas, né? Se a gente se confia a uma superioridade, então fica nutrindo esses pensamentos de orgulho, né, de vaidade, a gente vai pouco a pouco se fazer canal de insensatez e de loucura. Olha só. E se a gente se empenha na boa vontade com semelhantes, a gente vai também ter o coração impelido pelos mensageiros do bem, no serviço que a gente possa fazer, né, pelo bem comum, pela felicidade comum. Aí ele traz um alerta no final: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. E é, Importante, né? essa questão, o desejo e pensamento estão muito juntos, né? Porque pensamos. Pensar, todo mundo vai pensar. E às vezes o pensamento ele vai te visitar,
Mas é aquela coisa, eu não acolhi o pensamento. Porque aí se eu começo a acolher aquele pensamento, se ele começa a fazer sentido, aí como você falou, eu vou criando a represa. Eu vou alimentando isso. E aí, junto com o pensamento, vem o desejo. Muitas vezes, como você bem colocou, a pessoa não vai conseguir executar, praticar aquela atitude. Porém, está ali no pensamento, e será que só não praticou por falta de oportunidade? Né? Então, o que que nós estamos desejando? Porque o desejo é a vontade. Então, como eu falei antes, quando a gente une pensamento e vontade, a gente não tem noção, a gente não usa nem 10% do que a gente tem, não chega nem metade disso, da potência que nós temos com o nosso pensamento, com os nossos desejos, né? Então, as construções que a gente consegue fazer, e como foi falado ali, olha o tanto de coisa, será que a gente se voltasse isso para o bem, né? Se voltasse a gente sentar aqui e fazer uma vibração coletiva para auxiliar aqueles que estão passando por dores físicas, por provações difíceis, né? Para interceder pelos outros, então, para fazer realmente o bem, com desejo sincero, boa vontade, unindo os nossos pensamentos. Mas muitas vezes a gente faz ainda mascarado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, ainda com as nossas vaidades, né? E é interessante que o título desse capítulo é Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aí, esse ver a Deus, as pessoas acham ainda que é aquela coisa mística, né? Que vou ver a Deus. Mas não é com os nossos olhos da carne, né? Ver Deus, como diz Jesus, ele não é passa de um privilégio místico, ele é consequência natural daquele coração que já sente a pureza, que deseja o bem, que pensa no bem, né? Que não se perturba com o mal, porque já superou isso. Então, cuidar com os nossos desejos, porque é o desejo que vai criando ali a caminha para acolher o pensamento. Então, o pensamento está ali, o desejo vai acolhendo, e aí vai faltar somente a oportunidade, né? E aqui, tem um ditado muito bacana que diz: diga-me o que pensas que eu te direi quem te acompanhas. Então, o que são os meus pensamentos, né? Para Pois saber é, quem está me nossa, se a gente acompanhando. amplia, né, para essa visão que a doutrina nos traz, e no livro dos Espíritos, quando a gente vai pesquisar esse tema do pensamento, o que vem mesmo são as questões de influências, né, do nosso pensamento, e de fato, né, o pensamento é esse imã que a gente pode, né, a Juliana colocou aqui muito bem, né, que o desejo direciona o bem e o pensamento atrai, né? Então essa ideia aí já, né, de uma visão mais magnética, né, do que a gente é capaz através do poder da nossa mente, né? Então que a gente esteja direcionando, né, esse imã para o que é bom. O Aurélio nos traz um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, muito bonito, que diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, de boa fama, se há alguma virtude e louvor, nisso pensai. Muito legal. Obrigada, Aurélio, por trazer para a gente, né? Então é isso. Tiago, você tem mais algum comentário final para a gente? Uma mensagem para a gente encerrar? Bom, a mensagem é a recomendação da vigilância constante, de a gente. O que eu quis tentar passar aqui também é que a gente não fique se punindo, né? Porque às vezes a gente olha para as nossas. A gente esquece das nossas conquistas já, né? Então o espírito ele virou um exímio cobrador, né? Então ele sempre está olhando para baixo. A gente também tem que olhar para cima, porque também tem coisas boas, né? Então a gente já tem que identificar as nossas potencialidades. Então os pensamentos ruins, os inferiores, eles ainda vão nos visitar, porque estamos imersos em um ambiente que é compatível para isso também. É. Mas a forma como a gente recebe, como a gente acolhe. Então, também olhar para trás e ver como nós éramos há 5, há 10 anos, qual a evolução que nós já fizemos, e se orgulhar dessas conquistas. O orgulho bom, né? O orgulho de felicidade, que nos motive a seguir adiante. Porque tem gente que começa a jornada, começa a se cobrar excessivamente, e aí olha para esse texto e fala: poxa, eu não posso nem pensar, como é que eu não vou pensar, né? E aí desiste, então não vale a pena, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, não. Tente,
Tente, porque quem está tentando, quem está buscando, se esforçando, como diz o Evangelho, já é considerado espírito e já está construindo aí a caminhada ascensional para a luz. Então, o recadinho é que a gente olhe também para os nossos pontos fortes e que a gente vibre com os nossos pensamentos para eles também. Não fique focado só naquilo que a gente precisa melhorar. Aquilo é importante, mas propagar mais ao mundo as coisas boas que a gente tem, porque o Evangelho é boa nova, e boa nova a gente tem que transmitir o quê? Alegria, né? Então, esse é Alegria. o recado. Isso mesmo. Tiago, teu comentário para mim já respondeu a pergunta que chegou aqui do seu França, né, sobre a relação de pensamento e espírito. Desejo somente pensamentos bons, mas a minha mente me traz pensamentos ruins. Então, é a realidade, seu França, de todos nós. Estamos realmente inseridos, né, imersos nesse mundo, né? Então, esses pensamentos eles vão nos visitar, mas é o que nós fazemos deles que vai determinar, né, o nosso sentir, o nosso vibrar, né? Se nós alimentamos, né? Aquela velha história, né? Tem aquele conto, aquela lenda, né? Dos povos nativos norte-americanos, né? Então tenho dois lobos em minha mente, né? Um é bom, um é compassivo, amoroso, o outro é terrível, é violento, né? Qual dos dois vence essa luta? Vence aquele que você alimentar, né? Então, é essa mesma história de sempre, a gente, nesse esforço, todos nós, né, de alimentar os bons pensamentos para que a gente tenha boas ações. Queridos, muito obrigada pelos comentários, né, por tudo que vocês aqui estão vibrando com a gente, mandando esses corações, a gente sente aqui, né, essa emoção tão gostosa nesse domingo à noite. Agradecer especialmente o Tiago também por se destacar aqui essa meia horinha para estar com a gente. A gente sabe que não é só meia horinha, porque a gente gosta de estudar, e a gente ainda fica algumas horinhas na semana se dedicando a pensar a respeito do tema, né? Então, obrigada de coração, Tiago, por esse tempo que você passou com a gente, mentalmente também, né? E que a gente possa estar juntos mais e mais vezes. Então, eu convido a todos para a nossa prece final. Vamos lá? Vamos nos manter, então, de corações entrelaçados, aproveitando das benesses, dessas energias, desses fluidos salutares que a espiritualidade amiga da casa dispõe para a gente, prepare esse ambiente para que nós juntos façamos proveito desse evangelho semanal, que possamos ao longo da semana nos manter aqui conectados, lembrando da responsabilidade do nosso pensar ao sermos visitados por pensamentos menos nobres, que a gente possa estar atento, que a gente possa estar vigilante, que a gente possa identificar e com muito amor, com muito carinho, fazer uma prece e alimentar bons pensamentos em seguida e nos manter então em paz. Que a paz dentro de cada um aqui vai construindo a paz no mundo. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, nosso amigo, Mestre Maior Jesus, por nos proporcionar tantos ensinamentos, e também aos amigos da Fraternidade Chico Xavier, em especial o Tiago, que eles tenham todos uma excelente semana. Que assim seja. Gratidão, muito obrigada, amiga. Até a Obrigado, gente. próxima. Beijo.